E aí, pessoal, vamos subir um pouquinho agora e começa a nossa viagem nos rins, tá? A gente vai começar falando da lesão e da insuficiência renal aguda. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês vejam é essa fatia renal. Essa fatia renal mostra para vocês região cortical, região medular, mostra para vocês na cortical os glomérulos e lembra os túbulos contorcidos, tanto proximal quanto distal. E a gente vai conseguir ver que na medular a gente tem a alça de Henle e a gente tem ali a região do duto ou do tubo coletor. Verifiquem que na medular também, bem como na cortical, existe um espaço de tecido que não é preenchido pelo néfron, mas existe um tecido aí embaixo do néfron, né? Que fica entre os diferentes pedacinhos. A mesma coisa acontece na medular. Você tem um tecido cor-de-rosa ali. Esse tecido é o interstício. E a gente ainda tem os vasos sanguíneos, que são os vasos arteriais e venosos, que fazem a composição da circulação renal. Pois é, pessoal, esse slide mostra para vocês os 4 componentes do rim, que são os glomérulos, os túbulos, o interstício e o suprimento sanguíneo. Esses 4 componentes, eles trabalham de forma interdependente, ou seja, um precisa do outro para trabalhar, um precisa do outro para subsistir, mas eles são independentes com relação às funções que executam. O glomérulo filtra, o túbulo reabsorve, o interstício serve de passagem, a vasculatura oxigena e nutre. Mas, se qualquer um desses componentes tiver problema, eles acabam refletindo em problemas para as outras estruturas. Portanto, apesar de funções distintas, eles são interdependentes, eles precisam um do outro, então tudo isso tem que estar em harmonia para o rim estar funcionando bem. Lá no passado, se vocês pegarem um livro do professor Ettinger, de 2004, 98, tem um de 94. A hora que vocês pegam esse Ettinger antigo e vocês vão ler um capítulo chamado Insuficiência Renal Aguda, vocês vão encontrar uma coisa chamada necrose tubular aguda. Quer dizer que se acreditava que os indivíduos que faziam insuficiência renal aguda tinham como uma lesão base uma necrose aguda dos túbulos, que eles acreditavam que fosse uma necrose massiva das células tubulares. Então alguma coisa acontecia, tinha necrose, era a célula tubular morrendo, sendo destruída para tudo quanto era lado, e isso causava insuficiência renal. Só que veja bem, era uma vez, porque o nosso conhecimento ele foi ampliando e a gente teve que alterar alguns conceitos. O primeiro conceito é que a gente percebeu que, na verdade, não é uma necrose tubular massiva que acontece, mas sim o que a gente tem é necrose e apoptose massiva das células tubulares. Qual é a diferença? Necrose é aquela morte celular que acontece porque aconteceu uma lesão e essa célula se arrebenta, se explode e se vai. A apoptose é aquela morte programada das células tubulares que pode acabar gerenciando outros efeitos no tecido. E além disso, eu sei que não é só das células tubulares. Eu sei que no momento que a lesão acontece, eu também tenho o comprometimento dos túbulos e dos capilares adjacentes. E se a gente for parar para pensar, a miúde, mais tardiamente também dos glomérulos. Portanto, o termo necrose tubular aguda está errado e ele foi substituído por lesão renal aguda. Pois é, lesão renal aguda que vem do inglês injury. Injury não significa injúria, significa lesão. E houve uma tradução equivocada para o português. Mas quando vocês me ouvirem falando de lesão renal aguda, é a mesma coisa daquelas pessoas que falam injúria renal aguda. É que injúria vem de uma tradução equivocada do inglês para o português. Qual é o problema? O problema é que, lembra que eu comentei com vocês que para a gente começar a ter alteração da filtração glomerular propriamente dita e fazer a leitura daquela creatinina aumentada, eu tenho que ter perda de mais de 70, 75% dos néfrons? Pois é,
A lesão renal aguda, ela pode ser branda, moderada ou grave. Quando eu tenho uma lesão que é grave, essa lesão ela pode comprometer mais de 50%, 70% dos néfrons. E se ela compromete mais de 70% dos néfrons, ela vai refletir, desculpem, na diminuição da filtração glomerular. E essa redução vai ser abrupta. Então, de uma hora para outra, ele está filtrando 100% e ele passa a filtrar menos de 30%. Quando eu tenho este tipo de condição, em que eu tenho uma lesão renal aguda tão grave, a ponto de refletir numa diminuição abrupta da filtração glomerular, a gente chama isso de insuficiência renal aguda. Então, a insuficiência renal aguda, na maior parte das vezes, ela é consequente a uma lesão renal aguda que tenha comprometido mais de 70% dos néfrons e que, consequentemente, tenha causado uma redução abrupta da taxa de filtração glomerular. Portanto, é uma lesão gravíssima, porque quando o rim é comprometido nessa instância e nesse start, como um flash, a gente tem uma perda muito rápida da capacidade de manter a homeostase, então é uma condição que potencialmente é fatal. Assustados o suficiente? Pois é, pessoal. Se estão assustados o suficiente, então agora já está na hora da gente começar a conversar que nem gente grande. A insuficiência renal aguda, essa diminuição da taxa de filtração glomerular, se a gente for pensar que ela pode acontecer por causas tanto do rim quanto extra-renais, a gente vai lembrar que a insuficiência renal, ela pode acontecer por causas pré-renais, por causas renais e por causas pós-renais. O indivíduo que faz uma hipotensão, o indivíduo que desidrata, o indivíduo que faz um choque cardiogênico, o indivíduo que faz uma ICC, é o indivíduo que pode fazer uma insuficiência renal aguda pré-renal. Porque pode ser que do dia para a noite ele tenha uma queda abrupta da taxa de filtração glomerular, porque a creatinina e a ureia dele sobem muito, já que não chega a fluxo no rim. É uma insuficiência renal aguda? É, mas de uma causa extra-renal, que quando eu consigo consertar esses fatores que determinam essa insuficiência, quando eu restabeleço a volemia, restabeleço a hidratação, faço o coração funcionar, etc, etc, essa insuficiência se resolve. Da mesma forma, a insuficiência que acontece quando eu tenho causas pós-renais. Pós-renal, a gente comentou uma, que é a obstrução de uretra. Mas se eu tiver uma obstrução de ureter, se eu tiver uma ruptura de trato urinário, que eventualmente façam com que o indivíduo diminua a filtração, mas principalmente os processos obstrutivos que acabam comprometendo a filtração propriamente dita, caramba, eu também vou chamar de insuficiência renal aguda. Só que quando é pós-renal, são aqueles que eu tenho mais facilidade de tratar. Se eu diagnostico rapidamente, eu trato, faço aquela sutura, resolvo aquela obstrução. Se o indivíduo não estava muitos dias com o problema, eu consigo resolver. Agora, pessoal, a gente tem aquelas causas da azotemia renal, que são causas renais ou intrínsecas, causando a insuficiência renal. Essas causas renais ou intrínsecas que causam a insuficiência renal, que é o comprometimento abrupto da filtração glomerular, são aquelas doenças que comprometem glomérulos, túbulos ou parênquima. E a hora que a gente faz a leitura disso, o que a gente vai ter? A gente tem aqueles indivíduos que têm aquelas condições que eu já comentei com vocês, que são processos infecciosos, como uma leptospirose, processos inflamatórios, como uma glomerulonefrite, que pode ser secundária a uma babesiose, processos isquêmicos, processos tóxicos causados por um acidente com animal peçonhento. Eu posso ter, eventualmente, o aparecimento de neoplasias que de uma hora para outra cresçam muito rapidamente. Posso ter a hemólise, eu posso ter aquele indivíduo que apresente rabdomiólise. Então, quando eu tenho uma azotemia aguda, eu tenho causas renais, coisas que acontecem causando a lesão no rim. E aí, quando a gente para pensar, se a gente pensa nessas causas renais ou intrínsecas, que são ligadas ao próprio rim, para causar essa disfunção
de filtração, esse comprometimento na taxa de filtração glomerular, eu preciso ser muito pontual para tratar também. E aí eu posso ter a inflamação dos néfrons, a nefrite intersticial, eu posso ter as glomerulonefrites, eu posso ter as pielonefrites, sobre as quais a gente já comentou, e eu posso ter a lesão renal aguda. Então é da lesão renal aguda que eu vou falar para vocês hoje, tá? Que é a principal causa da insuficiência renal aguda e que potencialmente leva o indivíduo a uma doença renal crônica. Vamos entender comigo. Uma lesão renal aguda, necrose apoptose tubular, que compromete interstício capilares adjacentes. Pode ser que ela comprometa um néfron, pode ser que ela comprometa um grupo de néfrons, pode ser que ela comprometa um pedaço do rim. Então, a lesão renal aguda, se a gente for pensar gastronomicamente, ela é um pedaço de pizza. Ela é uma fatia da pizza. Se eu tenho uma lesão muito extensa dentro do rim, uma lesão que comprometa mais do que 70% do rim, isso se traduz numa disfunção porque compromete a taxa de filtração glomerular. Então, quando eu tenho uma lesão renal aguda muito extensa, comprometendo uma grande fração, eu tenho um indivíduo com insuficiência renal. A lesão renal aguda, ela tem basicamente duas origens. Uma origem tóxica e uma origem isquêmica. Elas têm um desenvolvimento um pouquinho diferente em alguns pontos, mas basicamente elas seguem o mesmo rumo. E é importante que a gente reconheça, porque muitas vezes a gente fica muito preso na insuficiência renal propriamente dita e a gente esquece de verificar se existe algum fator injuriante ao rim. Lembra da injúria renal? Então, vou utilizar essa palavra, injuriante ao rim. Então, eu preciso reconhecer fatores que podem determinar a toxicidade ou fatores que podem determinar a isquemia, inclusive para prevenir da lesão renal, para prevenir a insuficiência renal, ou quando já estejam estabelecidos, para que eu lembre, se não tem ninguém ali presente, a gente está falando de uma lesão predominantemente tubular. Lembra? Necrose e apoptose massiva de células tubulares. Qual é o túbulo mais comprometido se eu tenho dois? Eu tenho túbulo contornado proximal, túbulo contornado distal. Quem mais sofre esse impacto é o túbulo contornado proximal. Por que o proximal tem mais problema? Porque o proximal é aquele que tem aquelas células super adaptadas para fazer absorção, que absorvem uma série de substâncias e que inclusive processam uma série de substâncias. Lembra que eu falei para vocês que vão absorver, por exemplo, proteínas, clivar essas proteínas, utilizar algumas coisas para si próprio e jogar aminoácidos para circulação? Pois é. Uma célula que tem esse poder todo tem muita mitocôndria. Se tem muita mitocôndria, tem duas coisas que são fundamentais para essa célula: energia e oxigênio. Porque a mitocôndria é o órgão de respiração celular que vai fazer obtenção de ATP a partir da quebra de uma molécula de glicose que, na presença de oxigênio, produz 38 ATPs. Então, pessoal, eu preciso lembrar que a parte mais nobre e mais sensível do rim é o túbulo contorcido proximal. Eu posso ter lesões no distal? Eu posso, mas ele funcionalmente não é tão nobre como é o proximal, ele tem muito menos funções a executar e ele não tem o requerimento de energia e de oxigênio tão intenso como o túbulo contornado proximal, tá? Vamos lembrar daquele esqueminha que eu já coloquei lá atrás, só para a gente fazer aquele remember e lembrar de como a gente vai fazer para reconhecer essas lesões do túbulo contorcido proximal. Olha lá, túbulo contornado proximal, tenho ali a descida do filtrado glomerular e ele vai fazer a reabsorção de água, glicose, minerais, vitaminas, aminoácidos e bicarbonato. Tudo isso passa por dentro da célula, passa pelo interstício
e cai naquele vaso que se enovela ao redor dele. E esse vaso dá de presente para esse túbulo oxigênio e nutrientes para que ele seja mantido e para que ele possa executar suas funções. Lembre-se que também aquelas proteínas de baixo peso molecular que descem pelo filtrado todos os dias, elas vão ser absorvidas por esse túbulo, elas vão ser clivadas, eles vão produzir aminoácidos que eles jogam para a circulação e alguns resíduos eles usam para o seu próprio metabolismo. Eles, os túbulos, né, as células tubulares, usam para o seu próprio metabolismo. Então, isso aqui é um mecanismo homeostático. A manutenção de várias coisas da homeostasia estão ligadas a essa função tubular. Aí, o que vai acontecer? Esse túbulo ele vai ser sensível a algumas coisas. E existem coisas que são mais frequentes, existem coisas que são mais raras. E aí eu posso ter lesões de origem tóxica ou eu posso ter lesões de origem isquêmica. Então pode ser que alguma coisa intoxique essas células, cause uma lesão tóxica para essas células, ou eu posso ter essas células sofrendo a privação de oxigênio. Então, vamos começar com a lesão tóxica. Lesão tóxica, a gente pensa muito em medicamentos, a gente pensa muito em produtos químicos, mas a gente também tem que lembrar que coisas que estão na natureza podem fazer isso. Quando a gente pensa em medicamentos ou produtos farmacológicos, a gente vai pensar em fármacos e contrastes intravenosos. Tanto que eu falei para vocês que a gente usa muito contraste não iônico na atualidade. Mesmo assim, existe alguma toxicidade do contraste. Então, todas as vezes que a gente faz o exame contrastado, o indivíduo tem que ter uma função renal relativamente normal e tem que estar hidratado. Eu até comentei com vocês que depois a gente hidrata no final. Mas a gente não pode lembrar que existem vários antibióticos que são nefrotóxicos. Os mais nefrotóxicos de todos são os aminoglicosídeos. Então, streptomicina, que eu canso de falar que não é para ficar aplicando em cão e gato por causa da nefrotoxicidade. Aí tem o bendito do pentabiótico, o bendito do Xotapen, que a galera adora utilizar. Não é para fazer para cão e muito menos para gato, porque em gato tem uma toxicidade muito maior. Neomicina, gentamicina, amicacina, que são aminoglicosídeos que também potencialmente causam muita lesão renal. A gente tem as tetraciclinas, a doxiciclina não. A doxiciclina é só hepatotóxica, mas a terramicina, a oxitetraciclina são tetraciclinas potencialmente muito nefrotóxicas. Lembrem dos quimioterápicos. E dentre os quimioterápicos, vamos lembrar da doxorubicina, gente. A doxorubicina, potencialmente para o cão, ela é cardiotóxica, mas tanto para o cão quanto para o gato, mas particularmente para o gato, ela é nefrotóxica. Então, os gatos que fazem uso da doxorubicina têm que fazer controle de função renal. Lembre-se do antifúngico que é a anfotericina B, que a gente usa para indivíduo que tem micose sistêmica, pneumonia fúngica, né? A anfotericina B é estupidamente nefrotóxica também. O halopurinol, que a gente usa para o tratamento dos cálculos de ácido úrico, da hiperuricemia, da leishmaniose. Os indivíduos que fazem uso crônico do halopurinol sempre devem ter a sua função renal avaliada. Os contrastes iônicos iodados, né, são os mais tóxicos, mas eventualmente os iodados não iônicos a gente também presta um pouquinho de atenção. E a gente não pode esquecer dos imunossupressores. Lembrar que a ciclosporina potencialmente pode ter algum efeito de nefrotoxicidade. Quando a gente vai pensar em pigmentos, a gente tem pigmentos endógenos que têm nefrotoxicidade. Por quê? Porque se eles passarem pelo filtrado e eles descerem para o túbulo vai tentar absorver. E a hora que o túbulo tenta absorver, essas substâncias apresentam uma toxicidade bem importante para a célula tubular. São eles a hemoglobina e a mioglobina. É por isso que hemoglobina e mioglobina causam lesão renal aguda e podem causar insuficiência renal aguda. Então, o indivíduo que tem anemia hemolítica, vocês têm que avaliar a urinálise desse indivíduo para ver se a gente não tem uma lesão tubular.
O indivíduo que faz uma rabdomiólise, que é aquele que fez muito exercício, é aquele que tem uma miosite, é aquele indivíduo que tem, por exemplo, um heat stroke, né, uma intermação, aquele indivíduo que foi submetido a uma temperatura muito alta, até mesmo um braquicefálico, né? Você pega um braquicefálico que chega numa temperatura de 42, 43 graus, ele faz muita rabdomiólise. E aí ele faz uma lesão renal por conta disso. Lembrem-se das peçonhas. Então, lembrem-se que eu posso ter veneno crotálico fazendo isso, né? Eu posso ter aranha marrom do jardim, que é a Laxoceles, causando lesão renal aguda. Eu posso ter escorpião, o escorpião amarelo, causando lesão renal aguda. Alimentos que são tóxicos, plantas que são tóxicas. E aí a gente vai deixar uma chama mais acesa olhando para a uva e todas as suas modalidades, né? A uva branca, a uva vermelha, a uva verde, a uva passa, o suco de uva, que os nossos pacientes não devem consumir. Lembrem de plantas como o lírio e como a dália, que são super nefrotóxicos. E lembrem que o chocolate também pode ter uma certa nefrotoxicidade. Não se esqueçam ainda que metais pesados como mercúrio, ouro, níquel, tálio e chumbo também podem causar problema. Lembrar que tem muito chumbo em bateria de carro. Então, às vezes, os cães que ficam dormindo na garagem, os gatos que dormem na garagem e que de vez em quando vão beber água de bateria. A presença de tinta guardada na garagem, a ingestão de tinta pode fazer intoxicação por chumbo. A ingestão de peças metálicas, tem indivíduo que come moeda, às vezes come moeda americana, come níquel, né? Tem indivíduo que de vez em quando pode fazer a ingestão desses metais pesados. Então, sempre é importante que a gente faça perguntas a respeito do ambiente onde vive esse indivíduo, de quadros mórbidos que ele tenha desenvolvido recentemente, verificar se ele tem acesso a plantas tóxicas, né? Verificar se ele tem acesso ao jardim. De vez em quando, no meio do jardim, tem uma planta ornamental que você nem faz a menor ideia que ela seja tóxica e que a hora que você vai pesquisar, ninguém nunca comentou a respeito dela, de tão rara que ela é, e a hora que você vai pesquisar, você percebe que realmente ela tem essa nefrotoxicidade. Eu coloquei aqui para vocês 2 quadrinhos, né? Na verdade é um quadro só, mas é para a letra poder ficar bacana para vocês, de outros fatores que a gente tem aí para o desenvolvimento da insuficiência renal aguda, né? Então eu coloco aí para vocês as alterações que são ligadas à volemia, coloco algumas alterações que são alterações ligadas a alterações eletrolíticas, febre, sepse. Lembrar que o paciente que tem pancreatite faz muita disfunção de órgãos múltiplos por uma série de problemas. O indivíduo que faz heat stroke, que é a intermação. As síndromes de hiperviscosidade sanguínea que também atrapalham muitas vezes, né, aí o rim. Então, lembrar que eu coloquei aqui para vocês um quadro bem grande aí com relação a esses fatores de risco. Se a gente for pensar em medicamentos nefrotóxicos, aqui mais uma vez eu coloco para vocês uma lista grande, né, inclusive envolvendo medicamentos que eu não falei porque não tem uma toxicidade tão grande, mas que podem ter também. Então, eu falei dos aminoglicosídeos, eu falei para vocês das tetraciclinas, a rifampicina. As pessoas usam muito a rifocina spray, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com relação a ela. Vamos lembrar da anfotericina B, as que eu não citei aqui não são, na prática, tão importantes como causando nefrotoxicidade alta. Cisplatina, que a gente quase não usa mais, tem nefrotoxicidade. A doxorubicina, que eu comentei com vocês. Ciclosporina, que eu comentei com vocês. Eventualmente, a azatioprina. E de outros medicamentos, eu acho que para nós aí o mais importante acaba sendo efetivamente o halopurinol. Só tomem cuidado, porque aí quando fala de outros medicamentos, eles estão citando os inibidores da ECA. E os inibidores da ECA não são mais considerados medicações nefrotóxicas na atualidade. A gente vai comentar um pouquinho deles agora, tá? Por quê? Porque a gente vai entrar num outro patamar dessa lesão renal, que é a lesão renal isquêmica. A lesão renal isquêmica é uma lesão que acontece por hipoperfusão.
Significa que tem menos fluxo sanguíneo dentro desse rim e, portanto, eu perfundo menos a entrada da arteríola aferente, perfundo menos o glomérulo e, consequentemente, eu perfundo menos a arteríola eferente. Significa que eu forneço menos oxigênio e nutrientes para aquele túbulo contorcido proximal que está envolto naquele capilar que vem da arteríola eferente. Olha por que era importante ter comentado aquilo lá atrás. Porque o que vai acontecer? Condições que façam com que eu tenha menos sangue circulando nesse circuito da arteríola aferente para o glomérulo, para a eferente e para esse capilar, vão se traduzir numa lesão isquêmica para o túbulo contorcido proximal. E aí, o que a gente tem que pode causar isso? Por exemplo, indivíduos que tenham redução do volume sanguíneo circulante. Quem tem redução do volume sanguíneo circulante? O indivíduo desidratado? O indivíduo hipovolêmico? O indivíduo que acabou de sofrer uma hemorragia? Então, eu posso pensar no indivíduo com gastroenterite, eu posso pensar no indivíduo que está com vômito por qualquer causa, por uma intoxicação, eu posso pensar no indivíduo que sofreu um acidente e sangrou demais, eu posso pensar no indivíduo que está sendo operado e que durante a cirurgia ele se perde um pedículo ovariano. O outro indivíduo que vai perfundir mal o rim é o indivíduo que tem baixo débito cardíaco. Quem é que tem baixo débito cardíaco? Tem baixo débito o indivíduo que tem um coração que não funciona adequadamente. Eu tenho indivíduo que tem uma cardiomiopatia dilatada. Eu tenho um poodle que tem uma insuficiência valvar crônica de mitral, que determina nesse cão já uma alteração hemodinâmica importante. Eu tenho aquele gato que tem aquela cardiomiopatia hipertrófica, que praticamente não tem lúmen no ventrículo esquerdo. Eu tenho aquele indivíduo que sofreu uma lesão cardíaca por causa da doxorubicina. Então, agora, ele tem uma insuficiência cardíaca aguda. Então, pessoal, a gente tem condições em que a bomba não funciona, apesar do cara ter um volume bom. Se a bomba não funciona, o coração não impulsiona o sangue para frente, esse sangue não chega no rim. Voltamos para a síndrome cardiorrenal. Vamos pensar no indivíduo que tem hipotensão arterial sistêmica. Por que o cara tem hipotensão arterial? Pode ser pelas condições que eu citei acima, pode ser que seja um indivíduo que tem alguma modalidade, alguma doença que determine hipotensão. Vamos lembrar da pancreatite? A pancreatite ela não causa uma inflamação sistêmica. Eu não tenho milhares de mediadores circulando. O indivíduo com pancreatite não faz CIRS. Se ele faz CIRS, ele não evolui para choque distributivo, porque todos os vasos dilatam por causa dos mediadores inflamatórios. Então, aquele volume que ficava concentrado em vasos que tinham um diâmetro normal, agora esse volume se espalha por vasos dilatados e, na verdade, a pressão sanguínea ela cai. A pressão arterial ela cai. Hipotensão arterial sistêmica. Um indivíduo que vem em choque porque vem com obstrução uretral. Mas ele não tinha lesão renal no começo, pois é, mas se ele faz choque porque ele vem com a obstrução uretral que causa toda aquela miríade de coisas, esse indivíduo pode acabar desenvolvendo uma lesão renal secundária. Hiperviscosidade sanguínea. Tem sangue para valer, tem bastante, coração tá bombeando, pressão arterial tá normal, mas o sangue tá tão grosso que não tem quem empurre ele para frente. Quem tem síndrome de hiperviscosidade? Quem tem muita célula ou quem tem muita proteína no sangue. Quem tem muita célula? O indivíduo que tem policitemia, o cara que vocês erram na mão com a eritropoetina, o indivíduo que apresenta aquelas leucocitoses absurdas, o indivíduo que tem, muitas vezes, leucemia, mieloma múltiplo, até peritonite infecciosa felina. E a gente ainda tem indivíduos que têm alteração da hemodinâmica. E aqui eu acho que é um grande problema que a gente tem. Porque a gente esquece que existem fármacos que a gente está prescrevendo de uma forma completamente
desarranjada que podem alterar em muito a hemodinâmica renal. Vamos conversar um pouquinho a respeito dos anti-inflamatórios não esteroidais e um pouquinho a respeito dos inibidores da ECA, tá? Os inibidores da ECA, se a gente erra na mão, eles causam hipotensão. Se errar na mão, eles podem causar hipotensão. E a hipotensão pode causar uma lesão isquêmica, ok? Basicamente é isso. Mas eu também não posso me esquecer que um inibidor da ECA, ele não inibe a produção da angiotensina 2. Quando eu preciso melhorar a performance do rim para fazer a filtração, muitas vezes eu preciso da angiotensina 2. Porque ela faz a vasoconstrição da arteríola eferente, ela não fecha, mas ela faz a vasoconstrição da arteríola eferente, permitindo que esse indivíduo consiga aumentar a pressão do filtro para filtrar mais o sangue. A hora que eu entro com uma droga que inibe a angio 2, eu posso diminuir muito a filtração glomerular. Ah, mas dilata a eferente, só que baixa demais a pressão de filtração. Então, eu não consigo nem fazer o circuito arteríola-aferente, glomérulo-eferente, para perfundir bem aquele túbulo. Então, se eu erro na mão com o inibidor da ECA, antes de você perceber a hipotensão que esse indivíduo está fazendo, o que vai acontecer é que eu diminuo muito a perfusão para os túbulos. Então, tem que tomar cuidado. Por isso que a gente sempre começa com menor dose. Vai fazendo ajuste de pouquinho em pouquinho. Um outro detalhe que é importante, pessoal, é pensando nos anti-inflamatórios. A gente já conversou isso lá no começo, né? Quando a gente teve nosso módulo de terapêutica. Mas o anti-inflamatório não esteroidal, ele diminui a presença de prostaglandinas, que tem um efeito protetor sobre os néfrons. Lembra que essas prostaglandinas vasodilatam a arteríola aferente, promovendo maior entrada de sangue nos néfrons, a partir do momento em que eu tenha qualquer conflito desses anteriores à circulação? Eu fui pro show do Iron Maiden e não tomei uma gota de nada para não ter que ir no banheiro, mas fiquei 18 horas no estádio do Morumbi. Beleza, maravilha. Volto para casa morrendo de dor nas costas. Chego lá em casa, tomo um anti-inflamatório não esteroidal. O que aconteceu? Para o meu rim não passar por privação de sangue enquanto eu estava desidratando no Morumbi, uma prostaglandina dilatava as minhas arteríolas aferentes para todo o sangue que passasse por ali ser otimizado na passagem. Eu tomei um anti-inflamatório e ainda não me hidratei. Então, eu estou sofrendo um conflito porque tem privação de volume e eu ainda quebro esse mecanismo que é o mecanismo protetor. Faço uma lesão isquêmica. E aqui é onde a gente erra na massa do bolo. A nossa massa do bolo se ferra aqui. Sabe por quê? Porque a gente tem a mania de atender aquele paciente que chega atropelado, politraumatizado, espancado, caído do 16º andar. Esse paciente chega no consultório, o pessoal vai canular a veia e já aplica um anti-inflamatório não esteroidal. Nossa, era tudo que ele não precisava, porque nessa hora ele está hipotenso, ele está hipovolêmico, talvez ele esteja desidratado. E você, antes de consertar a perfusão, você está tirando o mecanismo protetor do rim de manter a perfusão em momentos de conflito. E isso é importante, pessoal, porque no momento de conflito, os seus sistemas orgânicos vão fazer vasoconstrição periférica e vão jogar todo o sangue para cima da linha do diafragma, para manter coração e cérebro. Tá pouco se ferrando para o rim. Então, o que chega ali tem que ser aproveitado. Se vocês inibem esse mecanismo, ferrou. A gente não consegue fazer esse rim sobreviver muito bem, né? Então, o que a gente faz? A gente faz o analgésico, a gente hidrata o paciente, melhora a volemia, melhora a pressão, estabilizou hemodinamicamente o paciente, aí você faz o anti-inflamatório não esteroidal. Outro erro que eu já comentei com vocês, vamos aplicar o anti-inflamatório preventivo para cirurgia.
O gato vai para a sala de cirurgia, o cão vai para a sala de cirurgia, com a medicação pré-anestésica, que às vezes mexe com a pressão arterial, com medicação anestésica, que às vezes mexe com o débito cardíaco, já tomando um anti-inflamatório, vai para a mesa de cirurgia. Na mesa de cirurgia ele pode sangrar, na mesa de cirurgia ele pode fazer hipotensão, e justamente no meio desse conflito todo ele está tomando um anti-inflamatório não esteroidal depois de ter ficado 12 horas de jejum. E tem gente que pede até jejum de água. Ah, gente, vocês estão querendo fritar o rim. Ele fica 2 horas na mesa de cirurgia com drogas que inibem respostas orgânicas para melhorar a perfusão. Vocês estão querendo fritar esse rim mesmo. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E atualmente um grande número de animais que a gente atende tem lesão renal aguda por causa do uso equivocado de anti-inflamatório não esteroidal. Então a gente vai ter que começar a pensar um pouco. Fora aqueles caras que misturam anti-inflamatório não esteroidal com esteroidal e acham que estão abafando. Nós estamos duplamente diminuindo a perfusão renal. Né? Então é um cuidado que a gente tem que ter. A gente tem que conhecer pelo menos o mínimo de farmacologia para a gente poder atuar aí na nossa vida prática. Então vale a pena um cuidado aí especial, tá bom? É disso aqui que eu tô falando, é assim que esse rim vai ficar. Esse rim ele fica poroso que nem o soufflé, né? E a gente acaba tendo áreas, vocês estão vendo aí as áreas de necrose dentro do rim. Né? Lembrar que muitas vezes o indivíduo vai fazer uma ultrassonografia e vai ter uma perda de definição córtico-medular, ou ele vai ver uma medular muito hipoecogênica, ou vai ver uma medular muito hiperecogênica. Uma medular hiperecogênica significa que a perfusão está muito baixa, porque está passando pouco líquido dentro dela. Né? Então, normalmente, a alteração de ecogenicidade, a diminuição de ecogenicidade dentro do rim muito acentuada, o aumento da ecogenicidade pode ter um significado bem importante. E o que eu queria que vocês entendessem é isso aqui. Se vocês olharem para o lado esquerdo dessa tela, vocês estão percebendo uma organização perfeita de um túbulo contorcido proximal. Vocês percebem o epitélio tubular em cima e embaixo, porque esse túbulo está cortado sagitalmente. Então, vocês veem células contendo seus microvílos, células bem justapostas, bem semelhantes até, assentadas sobre uma lâmina basal, sobre uma membrana basal. E vocês percebem que essas células estão muito acoladas. Lembra que a gente não permite a rota transcelular para o filtrado glomerular. Aí, quando vocês olham um pouquinho para cima, vocês percebem que tem o interstício, que é essa região mais rosadinha que tem umas estrias, e vocês conseguem verificar que tem um capilar peritubular. Deem uma olhada a partir da esquerda para a direita, e aqui vocês conseguem ver um túbulo que sofreu uma lesão. Seja uma lesão tóxica, seja uma lesão isquêmica, não importa. Ele sofreu uma lesão. Olha o que aconteceu. Essas células foram todas corrompidas. Vocês conseguem perceber essa célula evoluindo para degeneração. Vocês percebem que elas começam a se desdiferenciar. Elas começam a perder os microvílos. Elas começam a se soltar uma das outras. Vocês conseguem perceber que elas se destacam da membrana basal. Então, elas perdem a capacidade de absorção. E vocês percebem que a gente abre lacunas entre elas. Então, aquele filtrado glomerular que vem passando por aqui, agora acha essas brechas e consegue extravasar para o interstício. Quando o filtrado glomerular chega ao interstício, ele é extremamente inflamatório, porque ele contém proteína, ele contém várias substâncias em grandes quantidades que, na verdade, nem deveriam ter sido absorvidas. E daí ele causa toda uma inflamação no interstício, nefrite túbulo intersticial, ele causa uma inflamação nesse interstício, e nessa inflamação no interstício a gente também acaba comprometendo o próprio vaso, agravando a recuperação que a gente poderia ter, que é dependente da circulação aí para esse túbulo.
Não importa se o processo foi tóxico ou se o processo foi isquêmico, a gente vai acabar causando esse tipo de lesão. Vocês percebam que é uma inflamação bem importante, com muito aparecimento aí de diferentes células inflamatórias, e inclusive com a presença de miofibroblastos aí para fazer um processo de cicatriz. Se a lesão for mais ou menos, pode ser que isso recupere. Se a lesão for uma lesão bem importante, pode ser que isso seja perdido para sempre, porque a gente cria uma fibrose bem importante. Então, eu tenho indivíduos que recuperam o processo, tem indivíduos que não vão recuperar. Aí, se vocês olharem outro rim envolvido no processo, vocês percebem aí uma região da cortical bem avermelhada, por conta do processo inflamatório que se estabelece, e vocês percebem que a medular também está uma medular bastante engurgitada, tá? Agora, deem uma olhada para isso. Isso é um corte transversal de um túbulo, né? Então, o túbulo que a gente estava vendo de lado, agora eu estou vendo ele cortado assim. Vocês estão vendo todas essas células da periferia, que são as células da borda do túbulo. Essas células, à medida que elas vão sofrendo lesão, elas vão se destacando. E a hora que ela se destaca, ela não tem para onde cair. Ela vai caindo para o miolo do túbulo. E quando ela cai para o miolo do túbulo, vocês já sabem o que acontece. A gente começa a formar aqueles grumos celulares que, junto com aquela proteína que não está sendo absorvida, vão formar os benditos dos cilindros. Imaginem um túbulo que sofre uma lesão isquêmica muito importante, ou um rim que sofre uma lesão isquêmica muito importante, a quantidade de túbulos envolvidos nesse processo. E imaginem se a gente tiver uma lesão tóxica também. Então, imaginem massivamente um rim comprometido por um processo tóxico ou isquêmico. Então, na maior parte dos túbulos vai acontecer esse evento. As células se destacando, se aglomerando aí dentro, formando esses grumos e causando aquelas obstruções tubulares que a gente já comentou, que são as obstruções por cilindros. O que vai acontecer? Diminui a taxa de filtração glomerular. Por que diminui a taxa de filtração glomerular se o glomérulo não estava doente, se a lesão foi tubular? Porque eu causei uma obstrução dentro do túbulo que aumenta a pressão intratubular e briga com a pressão de filtração do glomérulo. Se eu brigo com a pressão de filtração, eu venço a pressão de filtração e o glomérulo para de filtrar. Ureia e creatinina começam a aumentar na circulação. Então, essas lesões, elas têm um cunho obstrutivo muito importante, que é o que vocês acabam vendo nesse desenho. Tem o esquema da lesão isquêmica e o esquema da lesão tóxica. A lesão tóxica e a lesão isquêmica, as duas vão comprometer o túbulo contorcido proximal, principalmente. Só que a lesão tóxica é muito mais necrotizante e a lesão isquêmica pode até ser necrotizante, mas ela gera mais apoptose. Como assim? A lesão tóxica mata de cara a célula. A lesão isquêmica gera sofrimento e a célula programa sua própria morte. Qual a diferença que eu tenho? A lesão tóxica é mais inflamatória. Ela gera muita inflamação por causa da necrose tecidual. A lesão isquêmica, ela gera muita fibrose. Por quê? Porque as células do túbulo que sofrem apoptose se tornam células produtoras de matriz colágeno. Deu para entender? Na tóxica, as células morrem. Quem morre gera inflamação. Vai ter inflamação, pode ser que tenha fibrose. Vai ter, mas num grau que pode ser um pouco menor. É uma lesão que é bem grave, mas é uma lesão que acaba tendo um contingente mais inflamatório. E fibrótico talvez não tão importante. A lesão isquêmica, ela gera mais apoptose do que necrose. E quando ela gera apoptose, essas células se tornam células produtoras de matriz colágeno. Tá? Aí o que você tem? Os cilindros, eles vão sendo formados a partir do túbulo contorcido proximal, eles vão descendo pela alça de Henle, e lembra que eu falei para vocês que eles começam a se encavalar
da alça de Henle para o túbulo contorcido distal, que é o que vocês estão vendo em azul pintando esses dois gráficos. Então, a gente tem obstrução bem importante de um grande número de néfrons nas duas condições. O que vai ter que pensar é qual foi a intensidade desse estímulo. Quantos néfrons foram comprometidos nesse estímulo? Se eu comprometi mais de 70% dos néfrons, isso se traduz em azotemia. Se eu não comprometi mais de 70% dos néfrons, isso não se traduz em azotemia. É basicamente isso. Agora, o que vocês precisam lembrar é que se eu tenho muitos néfrons comprometidos dessa forma, com uma obstrução por cilindro, são indivíduos que podem acabar desenvolvendo aqueles processos de oligúria ou de anúria. Porque se tem uma obstrução completa da maior parte dos filtros, não tem urina que chegue até a bexiga, tá? Aqui, só para vocês verem, né, a gente vai seguir esse slide no sentido horário. Então, no sentido horário, o que vocês conseguem ver? Que a gente tem um epitélio normal. Esse epitélio normal, ele sofre ação injuriante. A hora que ele sofre ação injuriante, ele começa a se desdiferenciar. A primeira coisa da desdiferenciação é que ele vai começar a perder aquela bordadura em escova, e ele começa a perder aquelas moléculas de adesão que mantêm esse epitélio grudadinho entre si e grudado na membrana basal. A partir daí, essas células começam a se destacar e a gente começa a ter aquele processo de necrose e apoptose. Essas células vão caindo no lúmen e aí, depois de um tempo, se a gente não tem mais a ação do efeito, aquelas células que remanesceram começam a proliferar, porque aparecem fatores de proliferação dentro do processo, e é aí a hora que elas começam a proliferar, elas começam a repopular aquela membrana basal, e depois disso elas começam a se diferenciar de novo para aquelas células que executam aquelas funções. Então, esse seria o mecanismo da lesão e da recuperação, da lesão e da recuperação. Então, a lesão, a gente vai aniquilando as células, elas vão ficando esquisitas, elas vão ficando rarefeitas, elas vão se destacando. Na repopulação, eu tenho uma fase que é de hipertrofia, que é uma fase em que essas células vão se multiplicando, vão aumentando o tamanho, é um momento em que a gente reorganiza esse epitélio. Como que eu faço para saber se o indivíduo tem uma lesão renal aguda? Ah, Malê, vê a creatinina. Cara, creatinina só vai se mostrar a hora que eu tiver nesse paciente o comprometimento de 70% desse rim. Será que não tem nada que eu consiga fazer para reconhecer isso mais cedo? Pode ter. Existem vários marcadores que já foram estudados, mas que a gente não usa na prática na medicina veterinária por uma questão de custo e por uma questão ainda de falta de estudos mais específicos das diferentes espécies. Agora, eu já cheguei a fazer estudos com o NGAL, por exemplo, que é um marcador de lesão renal aguda, que o custo para cada paciente seria de aproximadamente R$5.000. Não dá para a gente colocar em prática ainda, né? A gente tem Quin1, a gente tem vanina, a gente tem cistatina C, a gente tem, por exemplo, o próprio NAG que dá para utilizar. E o que eu tenho visto agora, SDMA, para mim, para indivíduos que fazem lesão aguda, eu acho que ele até que vai fazer um papel interessante. Apesar de eu não gostar dele para crônica, mas para lesão aguda, eu acho que ele faz um papel relativamente interessante, pelo que eu tenho observado. Então, eu acho que talvez a gente precise fazer alguns estudos do quanto ele se antecipa na creatinina à lesão renal aguda. Mas, por enquanto, a gente está avaliando a creatinina. Se vocês derem uma olhada nesse esquema, a creatinina só vai aparecer a hora que a filtração glomerular já desapareceu, já diminuiu. E aí? Ah, eu queria saber na hora que está acontecendo a lesão. Eu queria saber no momento que o indivíduo está em risco de lesão. O cara que tomou o anti-inflamatório, o cara que fez o procedimento anestésico e fez a hipotensão, o indivíduo que sofreu o politrauma, o cara que toma inibidor da ECA, o indivíduo que foi picado pela Laxocellus. Eu queria me antecipar. Será que não tem o que fazer? A gente vai falar um pouquinho depois a respeito de alguns marcadores, mas na atualidade o que a gente mais faz é ficar de olho na urinálise.
A urinálise é extremamente importante, pessoal. Porque se vocês começam a observar, vocês fizeram o exame de urina, lembra que eu falei de fazer o exame de urina pré-anestésico e pós-anestésico? Pré-anestésico ele tinha determinada densidade, determinadas características. Após anestesia esse cara tem proteinúria. Após anestesia esse cara tem epitélio tubular. Após anestesia a densidade dele caiu. Ah, gente, ele fez uma lesão tubular, porque tudo aquilo que o túbulo regula começou a dar pau aqui embaixo. Então, ainda é uma utilização, que é uma utilização mais crua, mas que ela é objetiva. Apareceu o epitélio tubular que não tinha antes, ele fez lesão tubular e é ponto final. A densidade dele caiu, e ele não está sob fluidoterapia. A densidade dele caiu, ele perdeu a capacidade de absorção de água. Apareceu proteína, apareceu cilindro, apareceu glicose. Gente, eu tenho alguns marcadores do exame de urina que podem me falar se eu tenho uma lesão renal aguda. Agora, eventualmente, pode ser que a gente tenha que utilizar algumas moléculas. Eu vou comentar um pouquinho para vocês depois, aí a respeito de alguns marcadores, né? Só para a gente depois fechar a nota, como, por exemplo, é o caso da gama-GT urinária, tá? Mas, por enquanto, consistentemente, é o que a gente acaba fazendo. O que eu queria que vocês olhassem é que de vez em quando tudo vai muito bem, eu faço aquela lesão toda, aquela coisa escandalosa, e de repente a resposta que eu tenho ao final é o que vocês veem no primeiro quadradinho desse slide. Eu tenho um reparo, eu tenho um conserto, eu tenho uma cicatrização, uma cura adaptativa. Eu recupero o túbulo todo, eu recupero toda a função, eu volto à normalidade. Isso vai depender de vários fatores aí envolvidos no processo inflamatório e do próprio hospedeiro, mas enfim, a gente tem várias células, várias citocinas, várias substâncias angiogênicas que podem favorecer com que tudo aconteça muito bem e tudo volte como dantes no quartel de Abrantes. Agora, quando vocês têm um paciente que tem algum problema, ou porque o estímulo foi muito intenso, a lesão foi muito agressiva, teve muita fibrose envolvida, a inflamação realmente teve citocinas que foram ruins, o problema foi a presença de nefrotoxinas, eu ainda tenho o indivíduo sendo subjugado pelo agente injuriante, que isso pode acontecer, tem a ver com a genética do indivíduo. Gente, tem uma série de coisas que pode fazer o negócio caminhar mal. E aí o indivíduo faz um reparo mal adaptativo. Vocês conseguem perceber que ele não consegue ficar com uma membrana organizada, as células não se organizam muito bem, não são todas que se diferenciam. De vez em quando a genética do indivíduo tem erro na hora de fazer a mitose, para fazer repopulação da célula. Um monte de coisa pode acontecer aqui. O que vai acontecer? Se eu mantenho uma inflamação crônica, ou se a fibrose aqui for muito mais intensa do que a capacidade de regeneração, esse indivíduo mantém a lesão, ele perde esse néfron e a gente começa a fazer esse indivíduo evoluir para uma doença renal crônica. E é isso que a gente tem que ter na cabeça. Não é só o risco dele fazer uma aguda com insuficiência renal e morrer durante o evento. É que potencialmente quem faz uma lesão renal importante, principalmente que curse insuficiência, basicamente acerta a sua assinatura de estar comprando uma doença renal crônica. E não necessariamente precisa começar do estágio 0 e progredir. Tem indivíduo que já começa em estágio avançado, tá? Bom, a gente tem fases dessa lesão renal aguda. Basicamente, ela tem 3 fases. Uma fase chamada de indução, que é a fase em que acontece a injúria, a fase em que eu tenho uma lesão subletal, ou seja, que as células sofrem aquele estímulo injuriante. E aí ela vai se manter, ou ela vai progredir até o momento em que eu tenho alteração funcional. Então, eu dei o anti-inflamatório não esteroidal, ele fez a isquemia renal, começa a ter todo aquele processo de morte celular, daquela urina sendo drenada para o interstício, causando rarefação do capilar, processo inflamatório, paraná. Esse interstício começa a comprometer outros túbulos e a gente tem um efeito dominó. Aí, de repente, chega naquele ponto em que a função cai, a filtração glomerular cai.
A hora que a filtração glomerular se compromete, a gente já sabe que a alteração funcional começou. Eu saí da fase de indução, que é a fase em que eu estou injetando. Eu vou para a fase de manutenção, que é a fase em que agora eu tenho o indivíduo doente. Eu tenho um indivíduo que apresenta uma filtração glomerular diminuída, que nem sempre a gente faz a leitura disso, lembrem-se disso. Pode ser que eu não faça a leitura disso, porque se não for muito grave eu nem vou ver esse paciente. E é o momento que a gente vê a obstrução por cilindros, e é claro, dependendo do grau da obstrução, é o indivíduo que fica clinicamente enfermo ou não. Quando passa esse momento, a gente começa a ter a diminuição do estímulo inflamatório, a diminuição da isquemia, a diminuição do efeito tóxico, e esse indivíduo ele começa a se recuperar. É a fase de recuperação que a gente também chama de fase hipertrófica, porque é o momento em que a gente tem multiplicação celular, mitoses e repopulação aí das estruturas. Se a gente for pensar, a lesão renal aguda tóxica, ela é muito mais objetiva, ela é muito direta. Então, eu tenho a indução. Da indução, o indivíduo vem para manutenção. Então, a gente vai pensar numa leptospira. A gente vai pensar no indivíduo que fez hemólise. Eu vou pensar no indivíduo que fez rabdomiólise. Eu penso no indivíduo que foi mordido, foi picado por uma aranha marrom, que recebeu uma picada de uma serpente, que recebeu a picada de um escorpião. O que vai acontecer? Esse indivíduo vai ter a lesão, ele apresenta as manifestações dessa lesão, que podem ser mais brandas ou podem ser mais graves, ele evolui para o óbito ou ele vai para a recuperação. Então, classicamente, aquele indivíduo que é papum, é muito rápido o que acontece. Anteontem ele foi picado, ontem ele foi picado, ele está ficando ruim agora, né? Então, ele evolui muito rapidamente para a fase de manutenção, que é o momento em que a filtração glomerular, ela realmente cede. Nessa fase de manutenção, pessoal, pode acontecer do indivíduo apresentar poliúria. Porque lembra que o túbulo foi comprometido, ele para de absorver água. Então, esse indivíduo ele pode ter poliúria e polidipsia. E o indivíduo que bebe muita água ou faz muito xixi, as pessoas de vez em quando não dão tanta atenção assim. E ele não vem ao veterinário. E às vezes esse indivíduo está hospitalizado e as pessoas não dão muita bola pelo fato de ele estar com débito urinário mais alto. Mas débito urinário alto também é um indicativo de lesão importante. Alguns pacientes vão fazer oligúria ou anúria. Então, a gente sempre precisa ter esse paciente, quando hospitalizado, hidratado, cateterizado, e a gente vai medindo o débito urinário. Porque às vezes oligúria e anúria acontecem momentaneamente e depois voltam à normalidade, tá? Agora, o óbito, normalmente, ele acontece na fase de manutenção. E não importa se o indivíduo é oligúrico, anúrico ou poliúrico. Qualquer um desses pode morrer por conta das outras funções executadas pelo rim, executadas pelos túbulos, como equilíbrio eletrolítico, equilíbrio ácido-base. Então, não esqueça que o indivíduo pode estar poliúrico, mas ele está com acidose metabólica, ele está hiperpotassêmico e tudo mais. Se ele conseguir passar por essa fase e conseguir evoluir para a fase de recuperação, a gente tem um paciente que faz uma recuperação plena ou que faz uma recuperação meia boca. Quem faz a recuperação plena, tudo dele fica normal. Ele volta para um volume urinário normal, a densidade dele volta ao normal, a creatinina dele volta ao normal. Você fala, esse cara não teve nada, recuperação dele foi perfeita. Mas tem alguns indivíduos que eles já vão se manter na condição de nefropata crônico, porque eles não voltam à normalidade. Ou eles mantêm a poliúria, ou a densidade fica um pouco aquém do desejado, ou muito aquém do desejado, ou eles vão ainda manter um certo grau de azotemia. Então, tem indivíduos que partiram do estado de normalidade e quando voltam do problema, não voltam a ter exames normais e já se tornam de cara nefropatas crônicos. Lembrando que se eles ficam com déficit funcional, a gente tende a pensar que eles realmente fizeram uma destruição de mais de 70% dos néfrons e que provavelmente eles não recuperaram muito disso não. A diferença que tem para isquêmica só tem uma diferencinha, então eu nem preciso explicar isso tudo de novo. Ela evolui exatamente do mesmo jeito. É que demora um pouco mais entre a indução e a manutenção.
Existe uma fase que acontece aí, que é a fase de extensão, que é a fase em que eu agravo um pouco o processo, né? É a fase em que a isquemia vai fazer aquela necrose, aquela apoptose, então as células ainda vão demorar um tempo para serem envolvidas no processo e a gente evoluir para a fase de manutenção. Mas clinicamente a gente não vai reconhecer muito bem isso, ou talvez a gente só tenha um período maior. É o cara que faz a cirurgia hoje, toma um anti-inflamatório hoje e só vai apresentar problema na semana que vem. Diferente do cara que foi picado pela cobra hoje e hoje está com uma insuficiência renal. O indivíduo que hemolizou ontem e amanhã ele já tem insuficiência renal. E essa foto, ela é bacana porque vocês percebem o que vai acontecer aqui. A gente está partindo de 100% de taxa de filtração glomerular, porque o indivíduo era um indivíduo normal. Então, o começo do gráfico, tô ali com 100% dos túbulos funcionando, os néfrons estão perfeitos. Aconteceu a isquemia. Quando acontece a isquemia, a queda da taxa de filtração é uma queda relativamente abrupta, mas talvez ela não bata de cara mais de 70%. É aí que acontece a fase da extensão, que é aquele momento que tem todas aquelas lesões que acontecem num tecido que sofre isquemia. Então a gente pode ter uma microangiopatia, alterações de coagulação, agravamento da inflamação. Por isso que é a fase de extensão, porque a reação tecidual que acontece frente ao estímulo isquêmico é um pouco diferente. E aí o que vai acontecer? Demora mais tempo para chegar na fase de manutenção. Então, enquanto que a outra é quase imediata, aqui eu demoro 4, 5, 7 dias para entrar na fase de manutenção, que é o momento em que a gente tem esse indivíduo com a insuficiência renal. É o indivíduo com aquela filtração glomerular que eu vejo que realmente diminuiu. E aí esse indivíduo ele vai ficar um período de 5, 7, 10 dias para ficar melhor. Então, às vezes, eu demoro para estabilizar esse paciente, porque eu preciso do reajuste tecidual. É independente do que eu estou fazendo, pessoal. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas querem que uma creatinina 10 vire uma creatinina 2 em 2 dias. Isso não vai acontecer. Eu tenho um tempo para que isso aconteça. E é um período aproximado de 5, 7 dias. E aí, a hora que isso acontece, se engrenar, tá evoluindo para a fase de recuperação, esse cara vai recuperando e fica tudo bem, tá? Então, isso que a gente tem que ter na cabeça. E lembrar que existem alguns pacientes que, mesmo que a gente dê alta com alguns valores de creatinina, talvez eles demorem mais alguns dias para voltar à normalidade, que é o que esse gráfico está mostrando. Tem pacientes que fazem uma lesão renal aguda, que a gente percebe que vão para níveis altos de creatinina, e às vezes depois de 30, 40, 50 dias, a gente percebe que esses indivíduos ficam mais perto do normal ou voltam à normalidade. Então é importante que a gente lembre isso aí também, tá?